E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Integrum Vet, um canal para quem quer conhecer e saber mais sobre tratamentos integrativos, principalmente farmacêuticos e médicos veterinários. Se você não está inscrito ainda aqui, se inscreva, aqui sempre vai ter um conteúdo relevante para você. E aproveita, clica ali no sininho para você receber notificação de todas as vezes que eu vim trazer uma aula. Hoje eu vou estar falando de intestino, mais especificamente dos paraprobióticos. Você já ouviu falar? Já prescreveu? Tem na sua farmácia? O que eu tenho percebido na maioria das farmácias e dos médicos veterinários é que o conhecimento é limitado quando tem. E olha, ao longo dos meus 10 anos, eu tenho visto que ele tem uma eficácia e uma resposta muito interessante. Sem grandes delongas, já vamos falar então dos MAMPs, a melhor estratégia em dermatopatias. Pode soar um pouco arrogante falar que é a melhor estratégia, mas eu acredito que ao longo dessa aula você vai entender o porquê que ele é melhor. E se você não me conhece ainda, me desculpa, prazer, meu nome é André Cater, eu sou farmacêutico e sou especialista em tratamentos integrativos para cães e gatos. Já tive farmácia e manipulação exclusivamente veterinária, atualmente sou professor de pós-graduação, dou aula, dou palestra, mentoria, assessoria, sempre nessa área de tratamentos integrativos. E se você já me conhece, sabe que eu sempre estou falando do MAMPs. E é muito importante a gente compreender o porquê que ele é tão bom em dermatopatias. Um ponto que eu gostaria de falar para você é que o intestino é como uma alfândega, fazendo uma analogia aí bem mais prática, né? O intestino é quem libera quem pode entrar, os nutrientes, e bloqueia o que não pode, as toxinas e patógenos. Eu gosto sempre de lembrar que a pele é a primeira barreira externa de toxinas ou de agentes externos, enquanto que o intestino é a primeira barreira interna. Então, é importante que você entenda que ambos têm uma relação muito íntima. E por isso que o MAMPs, que atua em intestino, ele vai ter uma resposta muito significativa em pele. A gente precisa lembrar também, já está muito consumado já, que o intestino é o segundo cérebro. E por que isso? Porque ele é o maior produtor de neurotransmissores. Alguns, como a serotonina, ele produz até mais do que o próprio cérebro. Só que ele não tem a capacidade de fazer sinapses. Se ele tivesse, ele seria o primeiro cérebro. Então ele é o segundo cérebro porque ele é um grande produtor de neurotransmissores. E aqui já fica um tema para a gente falar numa próxima aula. Intestino desequilibrado, desequilíbrio na produção de neurotransmissores que vão gerar doenças crônico-degenerativas e pode dar até uma alteração comportamental de cães e de gatos. Mas isso é para um outro momento. O que eu quero que você guarde também é que o intestino ele é autônomo em relação ao cérebro. Então ele tem uma autonomia na tomada de decisões, digamos assim. E aqui eu vou fazer uma correlação, mais duas analogias. Já falei da alfândega, eu vou fazer mais duas analogias. O que o intestino tem a ver com jardinagem, com jardineiro, com jardim, e o que tem a ver com pesca, com pescaria? São as duas analogias que eu gosto sempre de fazer para você memorizar aí a importância. Começando com a jardinagem. Uma das grandes dificuldades de compreensão dos médicos veterinários e alguns farmacêuticos também é para que serve e o que é cada um dos bióticos. A gente tem pré-biótico, a gente tem probiótico, a gente tem pós-bióticos. Agora, se você nunca ouviu falar, eu estou falando do paraprobiótico. E quem é quem nesse jogo? Para isso, eu fiz uma correlação com a jardinagem. Se o intestino fosse um jardim, os prebióticos seriam o adubo. Na verdade, um dos pontos ele seria o adubo, tá? Porque os prebióticos, além de serem um adubo para os probióticos, né, serem substrato para os probióticos, eles também têm uma ação isolada. Mas isso também é tema para uma próxima aula. Vamos focar então nos prebióticos como simbiótico. Quando você ouve a palavra simbiótico, você vai lembrar que é a associação, é a ação entre prebióticos e probióticos. Os prebióticos, então, seriam um adubo. Prebióticos, Fos, Mos, Gos, Xos, inulina, são fibras não digeríveis. São substratos para as bactérias do bem. Os lactobacilos são bactérias do bem. E as bactérias do bem adoram ele. Então, nessa mesma linha, se o prebiótico é o adubo, os probióticos são as sementes. Então, é ele que vai estar ali no intestino e ele vai começar a se multiplicar, vai começar a aumentar essa flora. Ele vai começar a ser plantado e quanto mais probiótico, mais essa flora vai estar repleta de bactérias do bem, de bactérias vivas, lácteos, bífidos e cocos. O que é importante você entender, e é o grande ponto de conexão com os MAMPs, é que
elas são extremamente frágeis e elas precisam chegar até a flora intestinal viva. Guarda essa informação que já já a gente vai falar. Depois vem os pós-bióticos. O resultado da interação de pré-biótico com o probiótico dá o pós-biótico. Seria como os frutos e as flores. Então percebe que na flora intestinal temos muitas bactérias, muitos lactobacilos. Uma flora intestinal saudável, ela tem por volta de 80% de bactérias do bem e 20% de bactérias patógenas sob controle. São essas patógenas que vão estimular a defesa e ensinar esse intestino a cuidar quando vem algum agente externo. Tá? Então os pós-bióticos, eles são o resultado, o composto benéfico entre a associação dos prebióticos e dos pós-bióticos. O mais conhecido é o butirato. Então também existem nutracêuticos pós-bióticos que a gente pode falar numa outra aula também. E aqui, quem é o grande protagonista na aula de hoje? Os paraprobióticos. Os paraprobióticos seriam como aditivos secretos. É graças a eles que essa proliferação desses probióticos é mais eficaz, é graças a eles que evitam que esses probióticos que são frágeis se percam e não tenham a eficácia necessária. E o que são os paraprobióticos? Nada mais do que fragmentos de cepas probióticas altamente concentradas. Vou te explicar já. Os probióticos são lactobacilos, certo? Por ser lactobacilos, eles vêm como unidades formadoras de colônia. São as contagens. É importante, principalmente os veterinários, entenderem que existem várias concentrações de probióticos. A farmácia de manipulação veterinária, ela pode comprar probióticos com, no mínimo, 10 bilhões de UFC por grama e também tem outras cepas que têm 100 bilhões de UFC por grama. Significa que as cepas de 100 são 10 vezes mais concentradas que a cepa de 10. Ou seja, para você ter uma eficácia com o probiótico, para você ter uma garantia da eficácia desse probiótico, é importante que você prescreva em unidades formadoras de colônia. Já falei, a gente vai ter uma aula só de probióticos, mas é importante que você guarde isso. O que são os paraprobióticos? São fragmentos de cepas altamente concentradas. Então, diferente dos probióticos, os paraprobióticos, eles devem ser prescritos em miligramas. Probióticos, UFC, unidade formadora de colônia, paraprobióticos, miligramas. Assim como os prebióticos são em miligramas e os pós-bióticos, a prescrição também é em miligrama. Talvez o termo paraprobiótico não esteja fazendo muito sentido para você, mas eu vou falar para você então os nomes dele que talvez você reconheça. São os MAMPs, ou biomamps, ou neoimunos. Então, atualmente a gente tem os MAMPs, os biomamps, que são distribuídos pela Lema, uma empresa europeia, e a gente tem os neoimunos, que são distribuídos pela Gábia, aqui do Brasil. Ambos são paraprobióticos de excelente qualidade. E aí vamos falar sobre os MAMPs, então, propriamente dito. Se o sistema imune fosse uma sala de justiça, os MAMPs seriam aqueles que iam moderar a violência desse sistema imune. Então é muito comum em pacientes que estão com dermatopatias, em pacientes alérgicos. O que é alergia? Nada mais é do que uma resposta exagerada do sistema imune. Qualquer variação, ele já tem uma resposta exacerbada. O MAMPs, ele funciona como chave e fechadura dos receptores Toll-like. Esses receptores, eles são as fechaduras das células imunes. Essa ligação do MAMPs com os Toll-like receptors, eles fazem com que essa imunidade ela fique modulada. Eu gosto sempre de usar esse termo. Os nutracêuticos geralmente modulam os sistemas. O que significa que se está em excesso vai diminuir, via de regra, tá, gente? E se está em falta, ele vai tender ao equilíbrio. Assim são os anti-inflamatórios naturais também, que tendem a ir para o equilíbrio. E eu gosto muito de chamar os MAMPs de lipopolissacarídeos do bem. Se você já tem um contato maior, os veterinários eu tenho certeza que conhecem, farmacêuticos provavelmente também já conhecem e já ouviram falar, os LPS de bactérias. LPS nada mais é do que lipopolissacarídeos. E o que são esses LPS? São fragmentos de bactérias patogênicas. As bactérias que estão, por exemplo, nos tártaros de cães e de gatos. Esses fragmentos caem no intestino, aumentam a permeabilidade intestinal, caem na corrente sanguínea e estimulam citocinas inflamatórias. E o que o MAMPs é? Nada mais do que um lipopolissacarídeo de probióticos. Com isso, da mesma maneira, ele cai no intestino, só que ao invés de aumentar a permeabilidade intestinal, ele diminui a permeabilidade intestinal. E ele estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias. Então, essa é a grande vantagem dos MAMPs. E aí, o que o intestino tem a ver com pesca? Na verdade, ele tem a ver com a rede de pesca. A permeabilidade intestinal
está diretamente ligada à ausência ou à presença de dermatopatias. O intestino é como se fosse uma rede. E quando ele está saudável, essa rede é extremamente fechada. E é por essa rede que só passam os nutrientes. O que acontece na maioria de pacientes que estão fazendo uso recorrente de medicamentos, que fazem uma alimentação humanizada, que têm um estilo de vida desregrado, essa rede está esgarçada. E o que acontece? Você acaba tendo uma hiperpermeabilidade, uma alta permeabilidade nessa rede. Essa rede fica com um espaço para passar grande e com vários furos. Seria uma rede esgarçada, mais ou menos. E aí é a partir dessa rede que não retém o que não pode entrar, é que entram as toxinas, os lipopolissacarídeos de bactérias, alguns fragmentos de comida e a partir daí estimula a inflamação, que muitas vezes é silenciosa, na maioria das vezes, e a médio a longo prazo vai se tornar em uma doença crônico-degenerativa, as coceiras que são tão comuns, alopecia, dermatites e alergias. Então significa que se o paciente está tendo muita coceira, muita alopecia, muita dermatite, muita alergia, é bem provável que ele esteja com uma permeabilidade intestinal muito grande. Então, a partir daqui você já começa a ver como o MAMS é a melhor estratégia para tratamento de dermatopatias. E eu sei que vocês sempre estão esperando isso. Eu trouxe aqui 2 estudos bem interessantes. Depois você pode me pedir esse material, que vai ter o link também. E um deles sugere que, explica na verdade, né, que os paraprobióticos, os MAMPs, eles têm que ser dados antes, e eu estendo esse estudo dizendo que podem ser dados junto com os probióticos. Por quê? Porque quando existe uma permeabilidade intestinal muito grande, você acaba dando perda de probióticos, você tem uma eficácia reduzida. E os MAMPs, eles conseguem sinalizar as células intestinais, aumentar a produção de muco, fortalecer as ligações desse intestino, fazer com que diminua a permeabilidade, com isso tendo uma maior eficácia dos probióticos. E o outro estudo que eu trago é sobre endotoxemia canina, que é o excesso de lipopolissacarídeos de bactérias patógenas no sangue. Então, esse estudo demonstra que esse excesso se dá por uma falha na barreira intestinal, com isso gera inflamações silenciosas, e os MAMPs, por serem antagonistas desses lipopolissacarídeos, diminuem essa permeabilidade e estimulam citocinas anti-inflamatórias. Então são 2 estudos bem interessantes para você veterinário, para você farmácia também ter e demonstrar isso para os médicos veterinários. Na prática, intestino saudável, pele saudável, pet saudável de maneira geral. O intestino está diretamente ligado a todos os órgãos. Falamos no começo sobre neurotransmissores, então a gente está muito ligado a cérebro. Falamos agora também sobre a relação com a pele e os outros órgãos também. Então quais são as vantagens? O MAMPs, ele modula a imunidade, então esse paciente vai ficar com uma imunidade melhor e reestabelecem a 3 pontinhos, saúde, esqueci de por aqui. Então reestabelecem a saúde. Quais são os pulos de gato por uma prescrição ou por uma sugestão de prescrição do MAMPs? Primeiro, formas farmacêuticas. Os MAMPs podem ir em qualquer forma farmacêutica. Cápsula, biscoito, suspensão, pasta, ele pode ir sem problema nenhum. Ele tem uma flexibilidade em associações. Ele pode ser associado com outros ativos, outros nutracêuticos, inclusive com os pré e com os probióticos. Por que eu falo isso? E você vai ver em breve na aula de... Já procura aqui, que provavelmente a aula de bióticos já está disponível. Você vai ver que os probióticos, eles devem ser prescritos majoritariamente em cápsulas e eles devem ser prescritos sozinhos ou, no máximo, associado com os MAMPs. E eu explico tudo isso na aula de probióticos, tá? Qual é a dosagem sugerida dos biomamps? De 0,5 a 1 miligrama por quilo. Pode ser que você encontre em algumas literaturas a dosagem de 0,15, 150 microgramas por quilo. Na prática, eu percebi que doses abaixo de 0,5 miligramas por quilo, a eficácia ela é um pouco mais lenta. E com isso acaba desmotivando o tutor de dar continuidade ao tratamento. Então a minha sugestão é você trabalhar com uma dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo. Assim como doses acima de 10 miligramas por animal tem um efeito terapêutico limitado. Então ela até tem uma melhora, mas não é tão significativa. De 10 para 20 miligramas por animal não tem o dobro de eficácia. Por isso que eu sugiro para cães maiores, ou então numa dose de ataque, você trabalhar com 10 miligramas por animal. André, um paciente de 40 quilos pode tomar 20 miligramas?
Pode. Pode tomar 40 miligramas? Pode também. Só que essa fórmula vai encarecer e a resposta não vai ser tão superior do que quanto com 10 miligramas. Então, trabalha com essa dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo ou 10 miligramas por animal, independente do peso. E quais são os tipos de MAMPs que existem? Como eles são extraídos a partir de cepas prebióticas altamente concentradas, eles são fragmentos de algumas cepas. E aqui não está por ordem de importância, está por ordem alfabética para facilitar. A começar, a gente tem o MAMPs Akkermansia. Qual que é o foco dele? Na modulação metabólica, então aqueles pacientes que têm síndromes metabólicas, que precisam de gerenciamento de peso, com diabetes, e também um fortalecimento no sistema imunológico. Na verdade, todos eles têm melhora na saúde intestinal e melhora no sistema imunológico. Aqui eu coloquei características principais para facilitar para o veterinário prescrever e para você, meu colega farmacêutico, sugerir para os veterinários também. E uma coisa importante, doutores médicos veterinários. É difícil a farmácia ter todos esses MAMPs, porque isso demanda um custo, a validade deles não é muito longa, então se não tem uma saída, a gente tem que descartar. E na farmácia de manipulação, não dá para pegar o pozinho, amarrar num saquinho de supermercado e jogar no lixo. A gente tem que ter o gerenciamento de resíduo, então a gente paga para jogar fora também. Por isso que as farmácias às vezes não têm algum ativo, outra tem. Aquela que não tem é porque não tem saída, ou até já comprou e teve perda, e a outra acaba tendo uma saída maior. Tá? Então é importante você entender e entrar em contato com a farmácia de manipulação da sua confiança e falar, olha, eu estou querendo começar a prescrever os MAMPs, quais são os MAMPs que você tem? E um outro ponto fundamental para você médico veterinário. É fundamental, importante, imprescindível que a farmácia de manipulação tenha certificado no mapa. Existem as farmácias exclusivamente veterinárias, e obviamente elas têm a certificação do mapa, mas existem também as farmácias híbridas, que são humanas e que são veterinárias. Nesse caso, é sempre importante você perguntar se tem a certificação do mapa. E a certificação do mapa é um documento, vai ser muito fácil você acessar, ele tem que ficar em um local disponível para o público, então geralmente fica ali na recepção da farmácia. Tá? Quais são as cepas disponíveis? A primeira delas, então, já falei, a Akkermansia, né? Pensando em síndromes metabólicas, fortalecimento de imunidade, gerenciamento de peso, diabetes, síndrome de Cushing é muito importante, então, para esses casos. Depois a gente tem a Bifidum lactis, que tem uma atuação de melhora na barreira epitelial e também como coadjuvante na síndrome do intestino irritável. A cepa MAMPs do Lactobacillus acidófilos, assim como o próprio probiótico Lactobacillus acidófilos, é a que tem mais estudo e por isso é a que tem mais indicações, digamos assim. Então ela é muito boa para a digestão, na síntese de vitaminas, ela também tem uma ação antimicrobiana e a gente conhece a humana, por exemplo, na saúde vaginal. Então, saúde geniturinária, ela é bem interessante. Depois vai vir o Lactobacillus bulgaricus, que melhora a digestão, ela estimula a produção da lactase e é um excelente acidificante intestinal. Um intestino ácido, ele tem uma tendência a ter menos infecções bacterianas. Depois tem o MAMPs L. casei, que melhora sintomas de diarreia, então aquele paciente que tem desbiose, que tem diarreia frequente, é bem interessante numa fórmula de um pool de Lactobacillus stacey e Lactobacillus casei. Depois vai ter o Gaceres, tem um asterisco aí, mas foi erro de digitação mesmo, não tem nada para ser falado dele não, tá? Que junto com a Akkermansia também melhora a gordura corporal, então olha uma associação bem interessante. E aqui estamos falando de MAMPs, dos lipopolissacarídeos de bactérias do bem, mas você pode extrapolar essas indicações para os probióticos também. Depois vai vir os lactobacillus helvéticos, né, os MAMPs helvéticos, que vai ter uma atuação para pacientes nefropatas, para pacientes cardiopatas. Por quê? Porque melhora, modula a pressão arterial. E também é muito importante para a saúde óssea. Pacientes idosos, pacientes com artrite, com osteoporose, então ele vai ter uma ação bem interessante. Depois vem o MAMPs Paracasei, que tem uma atuação importante em diminuição de alergias, então aquele paciente que tem alergia alimentar, alopecia, aquele paciente que tem um estímulo muito grande de histaminas, ele é bem interessante. O Plantarum, na modulação imunológica, Rhamnosus, aí como preventivo de diarreia, aquele paciente que geralmente tem desbiose recorrente, é legal você ter uma fórmula com um pool de lactobacillus associado com o MAMPs raminosus, e ele também tem uma atuação na síndrome de intestino irritável. E por último, mas não menos importante, o MAMPs Streptococcus thermophilus, que vai melhorar a digestão e a saúde intestinal como um todo. Para finalizar, eu gosto muito de deixar uma frase que eu deixo: cuidar do intestino também é cuidar da pele e dos pelos. Inclusive, a gente geralmente, quando pensa em dermatopatias, em dermatite, a gente pensa nos tratamentos de uso tópico, que são muito importantes, mas é importante sempre lembrar que, para evitar a reincidência, é importante tratar esse intestino também.
Me segue no Instagram, @IntegronVet, já dá o seu like aqui, e se inscreve aqui no canal também e pega as notificações porque eu vou estar fazendo muita aula aqui. Se você tiver interesse, quiser falar mais sobre isso, eu vou deixar meu e-mail aqui também. Se você tiver alguma dica de alguma aula, vai ser um prazer fazer uma aula para você. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau!